Olá pessoal, professor Carlos aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os metais de transição, né? Então, a disciplina de Química Inorgânica 2, certo? Bom, então aqui no caso, né, a gente tem os metais de transição, a gente já trabalhou com os elementos representativos do bloco ESP e agora a gente vai trabalhar com os metais de transição, certo? Bom, então os metais de transição aqui, né, nós temos aqui da família 3 até a 12, né? Então nós temos aqui, né, quatro períodos, né, dos metais de transição. E aqui a configuração eletrônica desses elementos, geralmente a gente tem lá aquela configuração de gás nobre, né? Mas a camada de valência aqui seria o NS2, né? Então aqui, por exemplo, um elemento que está aqui no sexto período, por exemplo, o talho, né, seria aqui, no caso, a configuração 6S2, e aqui N-1, então 6 menos 1 dá 5, 5DX. E aqui, como é o talho, então está na terceira família, 1, 2, 3, então significa que ele seria a 6S2, 5D3, certo? Esses elementos de transição são chamados de transição porque eles estão na transição entre o bloco S e o bloco P, né? Então os metais de transição, e por causa das transições eletrônicas que eles realizam, né? Então esse aqui, transição externa, né? Que seria o orbital mais externo, e aqui depois a gente tem os elementos do bloco F, que é a transição interna. Então as transições são dentro do orbital F, né? A gente não vai aprofundar os elementos do bloco F, né, que seriam os nucleotídeos e actinídeos, que tem uma química própria também, né, mas falar um pouquinho aqui dos elementos de transição, né, externa do bloco D. Okay? Então, aqui no caso, né, quase todos esses elementos têm dois elétrons S, na subcamada S, tá certo? Exceto aqui os elementos do grupo 6 e do grupo 11, que seria lá o D4 e o D9, geralmente eles roubam o elétron da subcamada S, né? Então fica com S1, e eles completam totalmente, né, a subcamada D, né, com 10 elétrons, ou eles ficam semi-preenchidos, né? Esse preenchimento total, o semi-preenchido, dá muita estabilidade a essa subcamada, né? E por isso que experimentalmente, né, determinando experimentalmente, observou-se que para esses elementos e alguns outros, né, conforme vai descendo na tabela periódica, os elementos mais pesados dos elementos de transição, eles vão ali não seguindo a regra da distribuição eletrônica de Linus-Pauling, né? Então aqui no caso, principalmente o primeiro período, a gente tem o cromo e tem o cobre, né? E todos esses elementos dessas famílias vão roubar um elétron ali da subcamada S, né? A maior parte desses elementos é muito importante na tecnologia moderna, né? Então, todos esses metais, eles são utilizados, a primeira série ali é mais óbvia, né? Mas tem os outros elementos, né? Tungstênio, rutênio, né? Ródio, né? São utilizados bastante na tecnologia moderna de, por exemplo, semicondutores, de ligas metálicas e assim por diante. Ok? As propriedades físicas dos metais de transição podem ser classificadas em dois grupos: propriedades atômicas, né? Por exemplo, aqui a energia de ionização, raio atômico, aquelas propriedades periódicas que a gente viu lá na estrutura da matéria. E aqui as propriedades intensivas, né? A gente tem propriedades, vocês vão ver isso na físico-química, né? Propriedades extensivas e intensivas, né? Propriedades intensivas é quando independe da quantidade de material que a gente tem e eles apresentam a mesma característica. Por exemplo, o ponto de fusão, né, e densidade. Se a gente pegar um bloco de ferro, né, todos vão ter o mesmo ponto de fusão e todos vão ter a mesma densidade. Outras, a capacidade calorífica, né? Um exemplo de propriedade intensiva. A extensiva é a quantidade de calor, né? Então, se você tem um bloco de ferro pequeno a uma certa temperatura, ele tem uma certa quantidade de calor, e se o bloco for grande, ele tem uma grande quantidade de calor, tá certo? Então, tem capacidade calorífica e tem quantidade de calor. E aí, a quantidade de calor seria uma propriedade extensiva, porque necessita da extensão, né? A gente precisa dessa
informação da extensão da quantidade de matéria que a gente tem para saber o quanto que ele tem daquela propriedade física, certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que mudou. Então, aqui no caso, propriedades semelhantes à maioria desses metais, né? Com a maioria dos metais, os metais de transição conduzem corrente elétrica, né? Quando estão no estado sólido ou líquido, eles também podem ser descritos como brilhantes quando recém-cortados. Então, aquelas propriedades metálicas que a gente já viu também, né? Agora, propriedades específicas dos metais de transição. Quando comparado a outros metais, metais de transição têm um ponto de fusão mais alto, né, do que lá os metais alcalinos terrosos. Também a densidade é maior, né, e vai aumentando conforme a gente vai para o centro, né, da tabela periódica, ali, ou para o centro do bloco D, né, então eles vão aumentando mais a densidade e são mais duros e fortes também, né, em relação aos outros metais. Né? Essas são propriedades físicas gerais dos metais de transição, há exceções, né, como o mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente. É o único metal que é líquido, né, nas condições normais de temperatura e pressão. As condições ambientes, né, de temperatura e pressão. Bom, aqui então nós temos várias propriedades físicas, né? Então nós podemos observar a configuração eletrônica, né? Então podemos observar que o cromo, né, e o cobre, eles têm a configuração aqui diferenciada, né? Porque aqui no caso o cobre com a subcamada D totalmente completa e o cromo aqui com a camada D semi-preenchida. Então eles roubam aqui um elétron da subcamada S, tá certo? E aqui, como a gente pode ver, ó, vai aumentando de D1 até D10, né, com aquelas exceções, mas assim, se a gente fizer a distribuição eletrônica por Linus Pauling, a gente vai perceber que vai de 1 a D10, que são 10 famílias aqui nos metais de transição. A primeira energia de ionização, a gente pode perceber que ela vai aumentando a energia de ionização, né, como nas propriedades periódicas, né? Então, energia de ionização é energia para arrancar um elétron, né? E aqui no caso, teoricamente, esses aqui são mais reativos, né? Que estão aqui nas famílias, a primeira parte aqui, né? A família 3 e 4 tem uma menor energia de ionização, e aí conforme a gente vai caminhando, vai aumentando essa energia de ionização. Aqui tem umas certas diferenças, né? A gente tem, primeiro aumenta um pouco, depois diminui, vai aumentando, depois aumenta drasticamente, depois vai aumentando, 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 né? Só que essa proporção de aumento, o zinco, em relação ao cobre aqui, com uma energia de ionização bem maior, né? Então tem uma certa tendência aqui, mas ela não é regular, né? Não vai aumentando de 10 em 10, de 50 em 50, né? Por causa da configuração eletrônica desses elementos que a gente vai ver também nas teorias de ligação. E aí a teoria do campo cristalino, a teoria dos orbitais moleculares pode explicar muitas dessas propriedades, né? Dessas variações aqui não ser regular, né? Essas propriedades periódicas, né? O raio atômico, né, ou o raio covalente, né, o raio atômico de ligação, nós temos aqui também, né, uma certa diminuição, mas também não é tão regular. E isso pode ser explicado também pelas teorias. Ó. Aqui vai diminuindo, né, depois aqui aumenta um pouco, aumenta, depois diminui de novo e vai aumentando, né, aqui até chegar em 1,31. Então não é tão regular assim como os elementos representativos, certo? Na densidade também, né, acho que como eu disse, ó, a densidade ela vai aumentando, né, e aí que chega aqui ela diminui, né? Isso para a primeira série, né, para os primeiros elementos aqui do primeiro período, né, dos metais de transição, ok? Ou seja, no quarto período, né, da tabela periódica. Aqui no caso o ponto de fusão também, né, a gente tem uma certa variação, os pontos de fusão são mais altos, né, do que os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, mas também podemos perceber que não é tão regular assim. Né? Então os elementos de transição têm uma química específica, né, e essas propriedades não se explica só pela carga nuclear efetiva, como a gente viu lá para os elementos representativos, né? Ou seja,
tem outros fatores aqui que influenciam nessas propriedades físicas. São semelhantes, mas tem algumas quedas, né? Que vai para 420, né? O zinco, né? Cai bastante. Então aqui o ponto de fusão ele vai diminuindo, mas aqui, por exemplo, aumentou ainda mais, depois diminui um pouco, diminui drasticamente, aumenta de novo, permanece mais ou menos o mesmo, vai diminuindo aos poucos, diminui, e aí vai diminuindo drasticamente aqui por final. Então, assim, são propriedades periódicas, mas para os metais de transição, essas propriedades são meio controversas, né? E aí precisamos de teorias mais sofisticadas para conseguir explicar esse comportamento dos elementos de transição. Bom, então aqui nós temos a reatividade, né, as propriedades químicas, as reações com o oxigênio e com a água, né? Então a maioria dos metais de transição reagem muito lentamente com o oxigênio e alguns nem reagem. Isso diferentemente dos metais alcalinos que geralmente reagem com oxigênio, né? Alguns metais de transição reagem quando aquecido com oxigênio, né? Assim como acontece também conforme a gente vai dos metais alcalinos, eles são bem reativos, né, com oxigênio. Depois metais alcalinos terrosos já reagem mais fracamente e aqui no caso vai seguindo essa tendência, né? E isso, as propriedades físicas, né, vão influenciar aqui nas propriedades químicas, na reatividade desses elementos, né? Por exemplo, o cobre aqui, né, com o oxigênio acaba formando óxido de cobre, né? Mas o cobre ele é bem estável, né? Acho que tem o exemplo da Estátua da Liberdade, né, que é de cobre. Originalmente ela tinha uma cor do cobre, e aí vai formando óxido de cobre e ela vai se tornando verde, né? Assim como cúpulas de igrejas na Europa, né? Não sei se aqui no Brasil nós temos igrejas que foram feitas com cobre, né? E com o tempo foram ficando verde com a oxidação, né? A reação com oxigênio. Bom, as reações com a água, né, assim como o oxigênio, os metais de transição reagem lentamente ou não reagem com a água, né? No caso do ferro, metal de transição, o ferro reage com a água formar óxido de ferro hidratado, que é a ferrugem, né? Assim como outros metais, né? Alguns metais eles formam um óxido e aí eles quase que se protegem quando formam esse óxido, né? Típico é o alumínio, apesar do alumínio estar no bloco P, mas é um típico metal assim que forma um óxido na superfície e ele acaba se protegendo com esse óxido, né? Acontece também com outros metais. Isso contrasta com os metais alcalinos, né, que são muito reativos à água, né? Bom, aqui no caso também os metais de transição, todos eles têm cargas diferentes, com exceção ao alumínio, né, que está lá no bloco P, mas tem propriedades muito parecidas, né, ali na curvinha do bloco P ali, né, a gente tem chumbo, tem alumínio, está no bloco P, mas as propriedades metálicas bem proeminentes, né? E ali também eles têm cargas diferentes, né? Mas aqui dentro desse bloco D, né, nós temos as cargas, a formação de íons com cargas diferentes, né? Ah, Aqui eu vou mostrar depois, não estou mostrado acima, mas eu vou mostrar depois, né, os diferentes tipos de cargas, né? Mas aqui, por exemplo, aqui o que temos para hoje aqui acima, né, é o ferro 2 e ferro 3, né, que é típico, né? O mais comum é o ferro 3, mas quando a gente forma o ferro, como a gente fez a síntese do sulfato de ferro 2 no laboratório, né, no primeiro momento, se der tudo certo, né, ele forma o ferro 2. Com o tempo, com a reação com o oxigênio, ele vai oxidando aqui a ferro 3, né? Então o ferro tem esses dois estados de oxidação, ferro 3 e ferro 2 mais comuns. A gente consegue outros estados de oxidação, né, em condições específicas, tá certo? Mas o mais comum é ferro 2 e ferro 3, certo? Bom, aqui também reação com os halogênios, né? Então alguns metais de transição reagem com os halogênios. Os halogênios podem ser encontrados no grupo 7, lá da tabela periódica, grupo 7 ou grupo 17, né, da tabela periódica. Por exemplo, aqui ferro mais cloro, a gente forma aqui o cloreto de ferro, né? Os metais de transição compartilham sua propriedade com os metais alcalinos, né, que também reagem com os halogênios
embora de forma muito vigorosa, né? Então, os elementos do bloco S são bem mais reativos, né? Propriedades metálicas e bem proeminentes. Os metais de transição também seguem essas propriedades, mas vai variando essa reatividade, né? Ao longo ali dos períodos, certo? Isso é. Aqui tem uma tabela do JDI, né? Com as principais formações aqui de óxidos e de halogenetos, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu só. Então podemos ver aqui principalmente os óxidos, né, dos elementos do primeiro período. Lá no JDL tem para os quatro períodos, né? Eu só vou pegar aqui só o primeiro período ou os elementos do quarto período aqui do bloco D, né? Então a gente pode perceber, ó, que o escândio ele não apresenta estado de oxidação 2. E aqui, a princípio, ele só forma aqui óxidos e halogenetos aqui com estado de oxidação 3, tá certo? Mas a maioria dos elementos aqui, né, com exceção ao escândio, formam aqui a estado de oxidação 2, tá certo? Então, carga 2, ok? Aqui no 3, né, a gente pode perceber que o zinco, como eu disse, ele só apresenta número de oxidação igual a 2, né? E ah, o cobre ele vai apresentar aqui também número de oxidação 1, né? Não aparece nessa tabela mais um, né? Mas o cobre ele apresenta número de oxidação 1 e 2, certo? Então a gente pode perceber aqui, né? ah, Desses elementos aqui, né, o que que eles formam, por exemplo, não existe iodeto aqui de cobre, né? Então todos os elementos, todos os compostos possíveis aqui de óxidos e de halogenetos, né? No estado de oxidação 3 aqui a gente tem aqui já uma quantidade reduzida, né, de compostos. No 4 aqui, né, a gente só tem mais cobalto e níquel e depois titânio, vanádio, cromo e manganês, e conforme vai aumentando o número de oxidação, vai diminuindo a quantidade de elementos de transição, ou pelo menos aqui da primeira série, né, de transição, né? Aqui no caso 5 só tem vanádio e cromo, né? Aqui no caso 6 temos o exemplo do cromato, né? Ou dicromato, que tem número de oxidação igual a 6. E aqui no caso, a 7, aqui no caso a gente tem só o manganês aqui como óxido, né, de manganês ou permanganato, né? Aqui no caso são óxidos halogenetos neutros, né? Mas, por exemplo, no caso de íons, a gente tem o dicromato, né? E o cromato, aqui é o óxido de cobre, né? Mas aqui a gente tem exemplos também do dicromato e do permanganato, né? E aí formando aqui, né, número de oxidação 6 e 7, certo? Outros compostos aqui a gente tem ah, óxidos binários aqui, né? Onde tem número de oxidação misturados, né? Por exemplo, o FeO4 é uma mistura de ferro 2 e ferro 3, né? Então, são outros tipos de óxidos aqui que também ocorre na natureza, tá certo? Ou que a gente pode sintetizar também, ok? Bom, mas aqui também, esses íons com cargas diferentes, pra gente também vai ser importante saber como formar os íons, né? Que inclusive tem atividades para vocês fazerem da configuração eletrônica desses elementos aqui na formação de íons, né? Então aqui a gente tem, né, a subcamada mais energética, né? Então, ou a camada de valência com os Ds, né? Então, D1, D2 até D10, né? Sendo que aqui para o cromo e para o cobre nós temos aqui a configuração vai ser D5S1 ou S1D5, né? E aqui no caso D10S1. Aqui colocou para fora, né, o S, porque isso que vai ser importante. Na formação de íons, o primeiro elétron a ser perdido é da subcamada S, certo? Então, da subcamada mais energética. Quando a gente faz a distribuição eletrônica,
A subcamada D, ela diminui a energia, né? E aí a subcamada mais energética, ou que está mais propícia a perder elétrons, vai ser a subcamada S, tá certo? Apesar de na distribuição eletrônica vir primeiro S, né? Quando os elétrons preenchem esses orbitais, a energia do orbital D vai ficar menor do que a do S, tá certo? E por isso que para os metais de transição, ah, os elétrons a serem perdidos não vai ser da subcamada mais energética conforme a distribuição de Linus-Pauling, mas sim a última camada, certo? Então vai perder esses elétrons da última camada, né? Que essa última camada só vai ter subcamada S, certo? Então aqui, por exemplo, o cobre, né? Nós temos aqui D10S1, quando o cobre perde um elétron, ele vai perder esse elétron S e a configuração vai ficar D10, certo? Aqui no caso também é mostrando os estágios de oxidação, então aqui ó, o cromo, também que tem um elétron na subcamada S, o cromo e o cobre formam aqui, tem número de oxidação igual a 1, né? Todos os outros não formam, né? E a gente pode perceber aqui ó, que o escândio ele pode perder esses dois elétrons, não é muito estável, né? O mais comum do escândio, como apareceu lá, né? Não tem óxido e nem cloretos, né? Mas ele, em alguns compostos, né, ele pode formar aqui o escândio 2, certo? E aí a gente consegue perceber aqui aquela afirmação, né, que todos os elementos aqui da primeira série formam íons no estado 2+, certo? Não no caso de óxidos e cloretos ou halogenetos, mas no caso a gente pode forçar ele a ter número de oxidação igual a 2, né? Já número de oxidação 1, né? Apenas cromo e cobre apresentam número de oxidação 1. Aqui no caso nós temos o 3, né? Apenas o zinco, como eu falei, o zinco só tem número de oxidação igual a 2, né? Então o zinco não apresenta número de oxidação igual a 3, né? Aqui no caso, quando a gente passa para o número de oxidação 4, então diminui a quantidade de íons também, o escândio não tem, cobre e zinco, tá certo? No caso, o cobre ele pode perder aqui ainda mais um elétron, ou mais dois, e aí formar um número de oxidação 2 e 3. O 3 é menos comum, né? O mais comum é 1 e 2, né? E o 2 ele é mais estável, né? Assim, a princípio seria o mais estável de 10, né? Seria o 1, né? Mas pela que a química, né? A propriedade aqui química do cobre, o mais estável aqui, ou o que é mais comum, é o cobre 2, certo? E assim por diante, né? E a gente tem aqui o cromo, né? Ferro e manganês. O ferro em condições extremas ele consegue formar aqui, né, 4, 5 e 6, mas o mais comum é o ferro 2 e o ferro 3, certo? O manganês, o mais comum é o 2, o 4 e o 7, né? Ele pode apresentar aqui o 3, o 5 e o 6, mas mais comum é manganês 2, né? Que acho que a gente não trabalhou, mas quando a gente faz a reação do permanganato e ele fica incolor, é porque formou um manganês 2, né? Se ele ficar marrom ou preto, significa que é o manganês 4. E aí, quando é aquele violeta, né? O permanganato, por exemplo, aí é número de oxidação 7, né? Assim como o cromo também. O cromo consegue chegar até 6, né? Que a gente é mais comum, né? O dicromato, por exemplo, o cromo no estado de oxidação 6, mas também ele geralmente em complexos, por exemplo, ele forma aqui o 1 e o 3, né? Cromo 1 e cromo 3. Ok? Eu ia aumentar, acabei esquecendo, né? Para a gente visualizar melhor. Mas aqui, importantíssimo aqui, quando os metais de transição perdem elétrons, eles vão perder primeiro da subcamada S. Então, a gente pode fazer para determinar a distribuição eletrônica dos metais de transição. Eu faço a distribuição eletrônica normal, perdendo dois elétrons, ele vai perder primeiro esse elétron aqui da subcamada S, né? E se ele perdeu mais elétrons, pegando, por exemplo, o ferro aqui, né? Ele tem ali, qual que é a configuração eletrônica? Niônio, niônio D6S2, né?
neônio 4s2, 3d6, tá certo? O ferro 2 ele perde dois elétrons, então vai ficar neônio D10, né? D10 não, D6, né? Neônio D6, 3d6. E aí, se ele perder mais um elétron, ele vai ficar mais estável 3, né? Por quê? Porque ele vai ficar com a subcamada semi-preenchida. E essa camada semi-preenchida, subcamada semi-preenchida, com 5 elétrons, né? Ela vai ficar mais estável. E por isso que o ferro 2 aqui, teoricamente, ele é estável, só que se o ferro perder, dependendo das condições que composto que ele está, né, ele tem a tendência de perder mais um elétron oxidando sozinho, formando o ferro 3 e ficando D5, né? D5 é uma configuração estável, né? Assim como o D10, né? O D5 é uma configuração estável, certo? E aí, nesse caso, ah, ele tem a tendência de formar ferro 3. Assim como o manganês, né? O manganês 2 é super estável, nas condições extremas a gente consegue arrancar aqui 4 elétrons da subcamada D, né? Ou 4 elétrons não, né? Mas 2 elétrons da subcamada D vai ter uma divisão da energia do, de desdobramento, como a gente vai ver, então vai ficar dois orbitais ali que não vão ter a tendência de ter elétrons, então ele pode perder mais dois elétrons, né? Ou perder todos os elétrons dele, e aí ele vai ficar com número de oxidação 7, ou seja, ele perdeu todos os elétrons da camada de valência e formar uma configuração de gás nobre, né? Só que assim, como elementos rebeldes, né, ele não consegue permanecer por muito tempo como gás nobre, né, na nobreza. E aí acaba ele tendo a tendência de roubar elétrons dos outros e por isso que ele é um forte agente oxidante, né? Das reações que a gente fez lá com permanganato, né? A gente sabe que qualquer coisa ele pode reagir, né, para formar manganês 4 ou manganês 2, né? Ele tem a tendência de roubar elétrons para completar de novo, voltar à casa dele, né, de estabilidade, né, e não sendo uma configuração de gás nobre, né? Até para contar uma história do manganês, né? Um conto de fadas do manganês, né? Bom, e aqui, né, da configuração eletrônica, né, enfatizando a configuração eletrônica, então a gente tem aqui aquela configuração por caixinhas, então a subcamada D tem 5 orbitais, cada orbital cabe aqui no caso 2 elétrons, e pela regra de Hund, primeiro são preenchidos, né, como bancos do ônibus, né, primeiro vai sentando todo mundo na janelinha, né, depois que não tem mais espaço, aí a gente pode colocar o segundo elétron emparelhando o elétron, certo? Isso requer energia para emparelhar o elétron. E por isso que a tendência é ele primeiro se distribuírem para depois começar a preencher aqui os outros orbitais, né? E aqui no caso, teoricamente, a gente começa pela distribuição eletrônica completando a camada S, né, e depois a subcamada D, né? E aqui no caso, por isso que todos estão preenchidos, com exceção ao crômio e o cobre, né? Que, como eu já disse, eles vão ficar mais estáveis se tiver semi-preenchido ou totalmente preenchido aqui a subcamada D, ok? Deixa eu ver. Bom, aqui no caso é interessante, né, a- as propriedades dos elementos de transição, que eles são coloridos, né? Então, a maioria deles, alguns não são coloridos e tem uma explicação, né? Então, metais de transição formam compostos coloridos quando reagem, né? Outros metais geralmente formam compostos brancos. Compostos de ferro podem ser verde, marrom, vermelho, dependendo do outro reagente, né? Ou do contra-íon, né? Do ânion que ele está ligado, né? As cores são uma boa maneira para os cientistas observarem quais compostos estão presentes em uma substância. Então, às vezes, pela cor, a gente reconhece que substância que é, tá certo? Ou pelo menos que metal que tem ali numa amostra, né? O cobre 2, por exemplo, se tiver hidratado, ele é sulfato de cobre 2, por exemplo, né? O cloreto de cobre 2, né? Ele é azul, né? Já o cobre 1 é verde, né? Então a gente tem ali, pela coloração, dá até para fazer uma análise, né,
a organoléptica, né? Só pela visão, pela cor, né? A gente consegue reconhecer que elemento que é, certo? Alguns não são coloridos, por exemplo, o zinco, né? Os compostos de zinco são incolores. Como a gente vai aprender, ocorre transições ali na subcamada D, né? E como transições eletrônicas que absorvem pouca energia, ou energia na região do visível. Então vai absorver luz, o metal, né? Ali aqueles elétrons, aquela subcamada D, e aí no caso ocorrem transições ali dentro da subcamada D, né? No caso do zinco, está tudo preenchido com elétrons, então não tem como fazer um deslocamento de elétron para um orbital para o outro. E aí, no caso, ele não consegue absorver luz, e por isso que geralmente são brancos, né? O escândio também, os sais de escândio também geralmente são incolores, também por causa dessa propriedade, não consegue fazer transição, porque não tem elétrons, né? O titânio 4, que é o óxido de titânio que é usado na parede, né? Ele não absorve luz, né? Então ele é branco porque ele reflete toda a luz, né? Porque o titânio 4 também, ele é D2, né? Ah, 4S2, 3D2, aí ele perde os elétrons da subcamada S, os elétrons da subcamada D e não tem elétrons para fazer transição eletrônica. E aí, por isso, se não faz transição eletrônica, não absorve luz. Se não absorve luz, ele vai ser incolor, né? Vai refletir toda a cor, pelo menos na região do visível, tá certo? Bom, e atividade catalítica, né? O catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação sem se esgotar, né? Então, o catalisador vai acelerar uma reação, né? Ou aumentar a velocidade de uma reação, né? Alguns metais de transição podem ser usados como catalisadores, né? Por exemplo, o ferro, né? Que é o catalisador do processo da produção da amônia, né? Mas tem várias outras funções na indústria química desses metais de transição, rutênio, ródio, ósmio, né? Alguns são metais pesados, né? Que podem ser agentes de contaminação, mas em pouca quantidade ou de forma adequada, eles podem ser utilizados para acelerar reações, né? Na indústria química. Vamos ver aqui, tá demorando para mudar. Aqui eu peguei uma imagem do JDMI, tá meio feinha, né? Mas para falar sobre a abundância dos elementos de transição, né? Então, se a gente observar aqui, né? Os elementos da primeira série aqui dos elementos de transição, eles têm uma abundância bem alta, né? O ferro aqui, né? Com uma abundância aqui em ppm, né? Aqui no caso o ppm é partes por milhão, né? Então, por exemplo, se a gente pegar uma tonelada, que são 1 milhão de gramas, né? Então, nesse eh, 1 milhão, você tem uma parte que seria 1 grama, né? Então, 1 milhão de gramas, né? Que seria uma tonelada, você tem 1 grama, né? Então, aqui, por exemplo, você tem aqui em 1 tonelada, aqui, se a gente pegasse e misturasse a terra no almofariz, né? E aí, ou pelo menos a crosta, né? Acho que aqui está da crosta terrestre. No meio da terra tem bastante ferro, né? Ferro e níquel, né? Se a gente pegar a Terra como um todo, a quantidade ah, de ferro e níquel aumentaria bastante, né? Como vocês vão ver lá em mineralogia, né? Mas se a gente pegar só a crosta terrestre, que é tipo a casca do ovo da Terra, né? E a gente colocasse, tirasse essa casca, colocasse no almofariz, né, e fizesse análise, né, se pegasse 1 tonelada ali daquela amostra, né, a gente teria 60 quilos de ferro, tá certo? E aqui no caso, 29 gramas de cobalto, 99 gramas de níquel, 68 de cobre, 76 de zinco, né? 122 de cromo, 136 de vanádio, 6,32 quilos de titânio e aqui 25 gramas de escândio nessa 1 tonelada de crosta terrestre, tá certo? Aqui, conforme a gente vai descendo, então os elementos da segunda série e terceira série são mais raros, né? E aqui, se a gente pegar aqui os mais comuns, aqui é o ítrio e lantânio, e aí depois a gente tem o titânio e o vanádio, né? Se a gente pegar todos os outros aqui, a quantidade é muito pequena aqui, né, da abundância na crosta terrestre. Conforme a gente vai avançando aqui no período,
a abundância também é muito pequena, tá certo? E aqui só o zircônio e o nióbio, né? Aqui um pouquinho mais de hafnio, talho e tungstênio, né? Que aí tem uma certa quantidade. O tecnécio aqui não ocorre naturalmente na natureza, né? E aqui os outros, né, com a baixa quantidade aqui em ppm na crosta terrestre. Ok? Bom, aqui só coloquei alguns exemplos, na realidade uns slides que eu peguei, né, de exemplo também que tem no Canva, né? Mas aqui alguns usos, né? O mais comum, né, que o metal de transição cobre, né, que é amplamente utilizado em eletrônicos, mais comumente em fios, né, e bobinas, né? Então é um, um metal que ele é relativamente resistente, né, à oxidação, forma os fios muito facilmente, né? E conduz bastante corrente elétrica. Em relação ao ouro, né, que seria bom também, né, a prata, só que esses são muito caros. Então, em relação aos outros metais, né, também são bons, mas ele é mais barato também, mais comum na natureza e por isso que ele é bastante utilizado, né? Utilizado na construção civil também, é um bom material para fabricação de tubos. Há também muitos componentes de cobre presentes em veículos, aviões e navios, né? Então, é um elemento que pode ser sintetizado de maneira fácil, né? Ao contrário do alumínio, né, que é por eletrólise, aqui o cobre a gente consegue no forno, alto forno de carvão, a gente consegue, a partir do minério de cobre, né, sintetizar aqui, né, cobre metálico, certo? E a mesma coisa com o ferro, né? Está demorando para fazer as transições, né? Mesma coisa com o ferro, né? No caso do ferro, a gente tem a hematita, né? Alguns minérios de ferro que pode ser extraído aqui uma grande quantidade de ferro e é muito fácil de você produzir o ferro, né? Também no forno de alta temperatura, né? Com carvão ativo, você consegue aqui produzir o coque, né? Chamado coque, né, produzir uma grande quantidade de ferro e sem muitas tecnologias, né? Então, o ferro e o cobre usado desde os tempos antigos, né? Desde a era do cobre, né? Então, já é utilizado há muito tempo pela humanidade, né? O ferro é essencial para a produção do aço, né? O aço, como a gente vê, é uma liga de ferro e carbono, né? E aí, no caso, uns 4% mais ou menos de carbono, né? A gente consegue endurecer o ferro e fazer com que ele resista mais à oxidação, né? Ele pode reagir com o ar, né? E mesmo o ferro-carbono, ele oxida, né? Ele é utilizado na construção civil, porque ele vai ser revestido, então tem uma certa proteção, né? Mas tem o ferro inoxidável, que ele é muito mais resistente à oxidação do que o aço, né? O aço carbono, ok? Bom, o ferro é encontrado naturalmente no corpo humano e é essencial para a produção de hemoglobina, né? Uma proteína nos glóbulos vermelhos transporta oxigênio, que a gente já viu, né, na formação do complexo, né? Então, a hemoglobina é responsável ali pelo transporte do oxigênio no nosso corpo, né? E no caso, é a formação de um complexo que tem para cada essa macromolécula da hemoglobina tem 4 átomos de ferro. O nosso sangue é vermelho por causa do ferro, né? E o oxigênio é transportado no nosso corpo graças à hemoglobina, né? Apesar que não é só ela, né? Assim, a bioquímica é muito mais complexa, né? Mas a princípio é um dos principais responsáveis pelo transporte do oxigênio no nosso corpo, né? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Tem os outros elementos, né? Tem o aço inoxidável, que também é uma liga aqui com níquel, né? O cromo aqui, os metais preciosos, né? A gente tem o cromo, tem o cobalto, não, metais preciosos não, as pedras preciosas, né? E aqui no caso o cromo, e assim como o cobalto, que a gente já está vendo que ele muda de cor conforme com quem ele está ligado, né? O cromo também, principalmente o nome dele vem desse, né? De cromo de cor, né? Porque ele muda
dependendo com o composto que ele forma, ele vai mudar de cor, né? Assim como a gente está observando para o cobalto também, né? Então, alguns são muito mais suscetíveis a essa mudança de cor do que outros, né? O cromo e o cobalto têm várias cores, dependendo do complexo ou do composto que ele forma, né? Ah, aqui no caso a gente tem o tungstênio, né, que é o filamento que vai nas lâmpadas incandescentes. Hoje em dia a gente já não tem mais muitas lâmpadas incandescentes, mas para quem lembra, né, quem tem ou teve a oportunidade de ver, tem um filamento bem fino de um metal, aquele ali é o tungstênio, você passa a corrente elétrica, há uma resistência, então a dissipação de energia elétrica e energia térmica, né? E aquilo aumenta muito a temperatura e ele começa a ficar incandescente, né? Que é bastante utilizado, né? Como eu já disse, o titânio, né? O óxido de titânio que é usado para tinta branca, né? A platina, né? Em ligas, né? Paládio, ouro, prata, cádmio, né? O mercúrio que está aqui, que é o único metal líquido, né? Também utilizado também no garimpo, né? Para dissolver o ouro, né? Forma uma liga com ouro quando está lá fazendo garimpo, e quando evapora o mercúrio, fica só o ouro, né? Ele consegue também o mercúrio vaporizar, né, o mercúrio, mas totalmente perigoso para o meio ambiente, certo? Então, eu acho que é isso, né, sobre os metais de transição. Tem muito mais coisas, né, mas é só uma aula aqui foi de 40 minutos, né? Mas só para a gente ter uma visão geral sobre os metais de transição, tá bom? É isso, um abraço, tchau, tchau.